Vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, estamos aqui no Plano em Vida e o Plano em Vida está sempre com novidades. Convidamos a Ana para conversar conosco, para falarmos então qual é essa novidade, Ana. Então, mais uma novidade aqui para os nossos associados, né, Márcio? Essa novidade é um projeto que a Envida está iniciando. Então, pensando aí na parte do luto, né, dessa vivência que é o luto para as nossas famílias, né? Como hoje, né, a gente está vendo tanto falecimento de causa trágica, né, acidentes, né, pessoas muito jovens, né? Então, a gente trouxe essa iniciativa, né, sentiu essa necessidade de ter essa iniciativa, que é o projeto Acolher. Então, esse projeto veio realmente para ter esse acolhimento para essas famílias, né, trazer uma empatia, né, junto com essas pessoas que estão nesse momento de sofrimento, né? E também a psicóloga vai trazer aí bastante novidades, aí, bastante conteúdo para essas pessoas, né? Obrigado, Ana, pela sua participação, já trazendo então em primeira mão esse novo projeto do Grupo Em Vida. Conosco a psicóloga Heloísa, que fala para nós então sobre o luto, enfim, por que falar de luto? Olá a todos, eu sou a psicóloga Heloísa, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje, então, em parceria com o Envida, vim aqui falar bem rapidamente para vocês sobre um pouquinho do que a gente vai falar nesse projeto, né? Então, por que falar sobre o luto, né? Qual é essa importância? Então, falar sobre esse processo é muito importante e ele é um processo natural e deve ser entendido como tal, né? As pessoas, às vezes, se culpam por estar sofrendo, né? Por não conseguir passar com esse processo com mais rapidez ou com mais facilidade, e isso acaba prejudicando, né? Porque a gente tem que entender isso como natural, né? Saber que essa dor é necessária, saber que esse sofrimento ele vai seguir um caminho, né? E que cada indivíduo vai fazer isso da sua maneira, sem julgamentos, né? Seja o que é importante também, não comparar um sofrimento com o outro, né? Ah, um levou uma semana, outro levou um ano. Então, saber que é a sua particularidade. O luto tem um tempo determinado? Não tem. A gente não pode dizer que o luto tem um tempo determinado justamente por conta dessa particularidade, né? São histórias diferentes, situações diferentes, coisas que as pessoas passam cada uma à sua maneira. Então, ele é muito complexo, né? Eu não posso dizer que existe um início, um meio e um fim. É uma oscilação de sentimentos, né? A gente pode comparar aí com uma montanha-russa, que uma hora ela fica calma, mas uma hora eu vou, né, um sentimento muito forte, um sentimento mais fraco. Então, essa dificuldade, né, essas readaptações aí, para cada um vai ter um prazo diferente. Então, não existe um prazo determinado para passar pelo luto. Pergunto-lhe também, né, quanto ao seguinte, o luto pode virar uma doença e quando é que se entende que precisa se buscar auxílio? Então, as pessoas às vezes entendem, encaram o luto como uma doença, né? E na verdade não é. Como a gente já tem pautado bastante, é uma situação natural da vida, né? A gente vai acabar passando por isso vez ou outra. Então, a gente entende que é um processo natural, saudável e necessário de passar, né? Eu não posso ignorar, porque eu tenho que aprender a lidar com essas perdas na minha vida, durante toda ela, né? Então, o que acarreta aí uma dificuldade maior? Quando eu começo a ter prejuízos. Então, é como se eu tivesse que fazer uma autoanálise para que eu comece a perceber se eu estou tendo prejuízo com as minhas relações, né, seja familiar, seja no trabalho, se eu estou tendo uma dificuldade aí maior que antes eu não tinha, uma mudança de comportamento. E aí eu tenho que me perceber e saber a hora de buscar ajuda, né? Ou até escutar alguém, o que você acha de buscar uma ajuda, enfim, né? A gente percebe que esse sofrimento está te causando certos prejuízos. E aí procurar por um profissional, né, da psicologia, que vai te orientar da melhor forma a passar por esse processo de uma maneira tranquila, sem julgamentos, sem acelerar esse processo, né? Então, você vai entender o porquê que você está sentindo aquelas coisas e como caminhar com isso. Como seguir em frente e ter uma qualidade de vida melhor? Seguir em frente é literalmente viver o luto, né? Não fugir dele, entender que ele é essencial para aquele momento, né? Então, as pessoas vão se adaptando, né? Elas vão reorganizando as suas vidas, elas vão acomodando as situações que agora, né, com o processo do luto, são diferentes, até ela ir entendendo e passando e vivendo as coisas de uma forma mais leve, né? Então, essa questão de qualidade de vida vem com o tempo, né? Então, eu vou organizar, eu vou reestruturar, eu vou refazer os meus limites dentro da minha vida e assim seguir aos poucos.
Muito obrigado, psicóloga Heloísa, participando conosco. Agora nós vamos falar com a Camila para abrirmos um pouco mais o leque também, data, convite desse projeto legal da Em Vida. Então, a nossa data do nosso projeto será agora dia 21 de setembro, será às 18h30 no SESC de Rio Negro. Então, como o nosso projeto está iniciando agora, nós vamos convidar as famílias que perderam seus entes queridos agora no mês de agosto. Então, a empresa vai entrar em contato, né, e vai estar convidando elas a participarem nesse dia. Também as pessoas que estão nos assistindo e tiverem interesse também em estar participando nesse dia, podem estar ligando aqui no nosso 0800 643 1234 para maiores informações para estar participando nesse dia. Então, terá início às 18h30 com um café, né, para estar acolhendo essas famílias. Na sequência, terá, então, a palestra com a psicóloga Heloísa. E, ao final, a empresa está preparando uma homenagem, né, para os participantes dessa data. Muito obrigado, Camila. Portanto, uma oportunidade diferenciada para vocês que estão nos acompanhando. Esse projeto novo e inovador da Em Vida.